Estamos de volta, segundo bloco desse que ainda é o primeiro programa dessa temporada. A gente ainda tem uma caminhada muito longa. Nós acabamos de falar sobre a criação, então se a gente ainda só falou agora sobre a criação, imagina quão longa será essa caminhada. Mas será uma caminhada longa não de cansativa, mas será longa de enriquecedora. E no final das contas, o caminho enriquece às vezes muito mais do que a chegada. Então espero que você nessa caminhada com a gente seja enriquecido também. Nós falamos sobre a criação e sobre o ideal de Deus de unidade. Deus cria seres, então, à imagem e semelhança dele para se conectar à maneira como ele se conecta, que é através dessa motivação básica que é o amor. Deus cria seres diversos e na sua diversidade são seres interdependentes. Agora a questão é, Deus cria assim. Por quanto tempo a gente não sabe, mas não durou muito, não ficou assim. O que acontece, o que aconteceu para que esse ideal de Deus já agora fizesse parte apenas do passado e agora Deus tem que se reorganizar a história. O que acontece para que o que acontece para a humanidade ter perdido isso? Vamos lá, pastor, o que aconteceu? Bem, basta virar a página no Gênesis e você vai perceber que houve o pecado, a disrupção, a separação do homem com Deus. E que causa a desunião, que causa essa separação, esse distanciamento que acontece entre Deus e o homem, ele se reflete entre o homem e o homem. Porque, na verdade, aproximar-se de Deus é aproximar-se do outro. Quando a gente se aproxima de Deus da maneira devida. Então, com a entrada no pecado, nasce a desunião. Né? E eu não vou entrar nesses detalhes, eu acho que vai ser boa essa discussão aqui, na diversidade. Não é? Mas a gente já vê de cara isso. Quando o ser humano falha com Deus, ele imediatamente começa a falhar um com o outro. Um detalhe que eu acho curioso na queda é que assim, o pecado foi a desobediência, né? Mas ali Eva, pelo menos naquele momento e fisicamente, eles estavam desunidos, né? Estavam afastados. E a partir dali, que foi... Claro que se eles estivessem juntos ali, talvez tivessem também caído em pecado, mas assim, quando um está sozinho é mais fácil cair, né? Já a desunião não apenas é resultado da queda, como também ela aparece como algo que antecede, né? Eles se desunem e aí acaba criando ocasião mais propícia para a entrada do pecado. Diante desse cenário, o que a gente já vê, que desarmonias a gente já vê brotando do texto? A gente está falando de Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3 fala então dessa entrada do pecado e agora era um povo que vinha em harmonia e agora que desarmonias já começam a brotar logo ali no começo. O que já dá indícios dessa desarmonia que depois tornaria ainda muito maior? Acho que começa com você colocar a culpa. A culpa é primordial quando a gente está em desarmonia. A gente sempre quer achar quem foi que saiu primeiro e não como voltar para o foco, que é o centro. E aí já revela toda a destruição do homem em um só lugar, sabe? Quando um fica culpando o outro por ter saído do caminho, por ter se desorientado. E qual é a igreja que não já passou por isso? Qual é a igreja que não passa por isso sempre? Quando tem alguma briga em algum cargo, alguma coisa, a primeira coisa que a gente tenta fazer e a gente vai logo atrás é quem foi que saiu primeiro. Mas quem foi que saiu primeiro não é tão importante, é por que a gente saiu. O que faz a gente sair todo dia. E aí, passando a culpa um para o outro, cada um recebeu o mesmo castigo de formas diferentes, porque eram diversos. E eu acho interessante pensando nos dois personagens, Adão e Eva, que tem o negócio de Adão termina dizendo, olha, esta agora é o osso dos meus ossos, né? Quando ele recebe a mulher, esta é o osso dos meus ossos e tudo mais e tal. E é nós. Aí chega, primeiro resultado, eu estava aqui, ela, a serpente, e aí já não tem mais nós. Agora nós já estamos, o indivíduo já não quer mais saber do coletivo, porque o coletivo agora está ruim, né? Então, ela é ruim, a esposa que o Senhor me desse, o nós já some do texto, né? E antes disso, até tem essa presença da vulnerabilidade do indivíduo, né? Porque quando Eva é tentada pela serpente, como o Gustavo falou, ela estava sozinha. E daí a serpente acaba mexendo com a cabeça dela de tal forma que ela não acreditava mais no que Deus tinha falado para ela. Deus estava lá, falou na cara dela ali. E mesmo assim, a serpente torceu a verdade, digamos assim. Eles foram avisados. Não é por falta de aviso que a gente cai em pecado. Mas exatamente. uma pessoa sozinha não é tão forte quanto o casal, como você bem falou. Então,
essa questão da individualidade, bem doentia até, digamos, começa aí. E daí a gente desaprende a viver em comunidade. E acho que a gente nunca mais voltou a aprender a viver em comunidade, né? O ser humano, ele tem é muito mais difícil. E a gente vive num tempo, e a gente vai falar bastante sobre isso, que é sobre esse indivíduo que ele não precisa ou de vida em comunidade, ou esses convites tantos que a gente tem para uma vida individualista, para uma vida fechada em mim mesmo. E que muitas vezes parece uma vida comunitária, porque Sim. a gente anda com outras pessoas, a gente só faz coisas ao redor de gente, mas no fundo, a gente está sozinho e a gente só está perseguindo os nossos próprios interesses. Mas é cada um por si, cada um tem sua verdade e é isso que basta. E a Porque- qualquer momento você pode mudar isso. E na criação era totalmente diferente. A natureza era regida pelas leis naturais e o homem pela lei moral. Então, quando a gente tem o nosso tempo hoje, cada um é regido pela sua própria lei. E é isso que causa total desunião e é por isso, mas as pessoas podem andar juntas no mesmo grupo e ainda assim estarem desunidas porque não tem. E isso é muito louco, né? Você pensar que o ser humano assim, está tão conectado, mas são indivíduos conectados, mas não gera comunidade. E a gente vai falar disso em um outro momento, que é como é que gera, né? Como é que vira comunidade de novo. Porque aqui a gente está vendo que era o nós se perdeu, agora são os indivíduos, e agora vem uma questão que começa aí esse problema. Eles são expulsos agora, eles são tirados do jardim, eles vão para uma terra desabitada e vão aprender a viver. São dois indivíduos que saem juntos para agora aprender a viver. E as próximas histórias também dão indício para a gente de harmonia, né? O que a gente tem também nas próximas histórias bíblicas, ali nesse começo de Gênesis, que indicam essa desunião, essa falta de harmonia e elementos que alimentam essa desarmonia, né? Porque o que a gente está falando aí, essa coisa de atribuir a culpa, não é apenas resultado de desarmonia, isso alimenta a continuar em desarmonia. O que a gente tem nas próximas histórias? A gente tem ali a história de Caim e Abel, a Torre de Babel. O que a gente tem aí nessas histórias que ajudam? Eu ia falar do Caim e do Abel, desse caso aí que é um clássico. Você vira a página e tem uma treta maior ainda, né? Irmãos, né? A gente tem as nossas brigas com os irmãos, né? Fala a verdade. Mas você matar o seu irmão por um sacrifício, digamos que é um pouco precipitado. E ainda mais porque Caim era o primogênito. Caim, para quem não conhece a história, matou o seu irmão Abel, mais novo. E em Gênesis 3:15, se eu não me engano, Deus faz uma promessa para Eva. Ele fala o seguinte: porém inimizade entre você e a mulher, você é a serpente, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Traduzindo, esse descendente que é prometido a Eva vai ser o Messias. E na cabeça dela, ela ia gerar o Messias. Né? Quem é que não ia querer gerar o Messias, gente? E o primogênito dela era o que estava mais cotado para isso. E ele vai lá e comete o primeiro assassinato da história da Terra. Então, essa inimizade familiar já é uma ruptura muito grande do plano de Deus. Talvez sempre vai um passo além da queda. Antes você tinha dito do individualismo, né? E uma coisa vai gerando a outra, né? A sementinha do individualismo ali vai gerando o quê? Egoísmo, inveja, e vai crescendo e vai acabando nisso aí, né? Só desgraça. E a primeira coisa que ele fez foi se distanciar do plano de Deus e do pedido de Deus, a desobediência, de novo. Entendeu? Primeiro você desobedece, você se desliga do seu Criador, depois você vai começando a surgir a inveja, o egoísmo, todas as outras coisas vão brotando e só vão te distanciando até você chegar ao ponto de um irmão matar um irmão. E na cabeça dele fazia todo sentido naquele momento, para você ver como te deturpa, você está totalmente desconectado. Deus apresenta uma solução para essa quebra da unidade. Já no Gênesis ali, após o pecado, Deus vem. E você consegue imaginar a situação, né? Adão se escondendo, a gente conhece a história. E aí tá os três ali, Adão, Eva e o mal, né? O originador primeiro do mal. E aí ficam os três esperando, o que é que Deus vai fazer agora? O que é que Deus vai fazer? Adão se lembra do que Deus havia falado, olha, se você comer, você vai morrer. E ele esperou a morte naquele momento. Aí Deus, ele meio que subverte, né? Ele inverte muita coisa. E ele usa uma palavra, pelo menos aqui está no Gênesis, a palavra amaldiçoar, o verbo amaldiçoar. E Deus, ele amaldiçoou a serpente,
e amaldiçoou a terra, mas não amaldiçoou o ser humano. Porque amaldiçoar na Bíblia é condenar para a destruição. Então, ele diz para o diabo, olha, você vai ser destruído. E até então, na história do universo, ele não tinha ouvido isso ainda. Ele não sabia que ele iria morrer um dia. E Deus anuncia, você vai morrer um dia. Você está amaldiçoado. E ele diz o mesmo da terra, para a terra. Ele olha para Adão e olha, por tua causa, a terra vai ser amaldiçoada, não você. Eu acho que Adão fez, sabe? E ele apresenta a promessa, eu vou, da descendência de vocês, especialmente da mulher, virá alguém que vai corrigir esse problema. E quando, é curioso, voltando ao que a Tami falou, ela tinha essa expectativa de que o primeiro filho fosse o Messias, até porque ela fala, olha, eu adquiri esse homem com auxílio do Senhor. E logo depois vem Abel, e a palavra Abel significa nada. Literalmente, nada. Hevel. É a palavra que aparece em outros textos da Bíblia, né, com outras traduções, como vaidade, né, como correr atrás do vento. Então veio o adquirido do Senhor e depois, isso aí não é nada, porque o primogênito que é o Salvador. E o primogênito mata o irmão. Você imagina a decepção daquela mulher. Então as consequências, Tiago, vêm, né, mas Deus já tinha um plano para corrigir tudo isso aí que foi anunciado bem cedo, logo após a entrada do pecado. E só para a gente tentar pensar e trazer para algumas coisas que são sentimentos comuns ao ser humano, nesses 2 episódios, antes de a gente passar para um próximo que é a respeito dessa Torre de Babel, a respeito da agora não é uma tentativa de união, quando a gente olha para a queda de Adão e Eva e a gente olha para esse fratricídio que acontece aí entre, né, de Caim e Abel, quando a gente olha para essas duas cenas, que sentimentos comuns aparecem, que são sentimentos presentes em ambientes onde a desarmonia está nascendo. Que sentimentos que a gente vê não agora mais da atitude, não mais simplesmente o comportamento, mas que sentimentos são marcantes nesses indivíduos, que eles nos falam também de sentimentos humanos que dizem respeito à ruptura, à divisão, à desunião. Orgulho. Acho que é uma palavra-chave. Eva acha que ela vai conseguir ter mais conhecimento do que Deus e por isso ela come o fruto proibido. Caim sente inveja do seu irmão e não é orgulhoso o suficiente a se humilhar perante Deus, por isso ele mata Abel. Adão não é humilde a ponto de dizer assim, Senhor, eu realmente estava longe da minha mulher, me perdoa. Todo mundo está errado por causa do orgulho. A gente quer subir assim, e é a mesma coisa que acontece hoje, né? Queremos estar num patamar superior, falamos com toda a prepotência das nossas conquistas, da nossa sabedoria, né? Da nossa inteligência, mas a gente não consegue olhar para o próximo e ver que ele também é imagem e semelhança de Deus. Sabe o que é, Tami? É o sentimento de autossuficiência, que é o que rege o nosso tempo hoje. A gente querer fazer a nossa imagem e não querer refletir a imagem. E foi tudo esse grande problema foi por causa da autossuficiência. Eva queria ser autossuficiente. Caim também queria. E, posteriormente, vários personagens da Bíblia vão se repetindo, querendo depender apenas de si e querendo estar à altura do Criador, o que é uma coisa impossível e por isso que vai na queda. Mais algum aí que vocês pensam? Além, a gente tem orgulho, tem autossuficiência. Eu acho que tem um sentimento que fica muito marcante para mim também, principalmente nessa questão de Caim e Abel, que é essa falta de habilidade de lidar com a ira. Há uma ira que nasce e eu não sei lidar com ela, então eu lido com ela destruindo. Eu não sei processar a raiva. Eu estou com raiva, e raiva é um sentimento humano. Só que quando eu não sei processar a raiva, geralmente essa raiva vai trazer ruptura, essa raiva vai trazer destruição. E é isso que acontece com Caim, eu estou com raiva, eu senti a inveja, eu tenho raiva e eu não sei lidar. E aí ele vem com toda a força e destrói e mata o irmão. Mas, algum outro sentimento aí que vocês percebem? Não tendo sentimentos, nós vamos para outra história. Tendo sentimentos, mas vamos para outra história que agora é uma história diferente, porque a gente vê, entra a história do dilúvio, né? Tem a história do dilúvio também, que é... Uma baita desunião, diga-se de passagem. Deus olha do céu e fala, não está todo mundo, cada um por si, né? Porque é basicamente isso que é Deus olha do céu e fala,
não tá nada no lugar. E aí então Deus chega ao ponto de ter que destruir o ser humano. E a gente vê também na história do dilúvio, na história de Noé também, esses indícios também de desunião e de desarmonia. Até se alguém quiser comentar um pouquinho alguma coisa a respeito do dilúvio, desse episódio do dilúvio, também desses indícios de desarmonia, diferente daquilo que a gente já falou, tem alguma coisa que vocês veem no relato do dilúvio, que também ajude a gente a ver de forma mais evidente essa desarmonia, essa desunião? Acho que no capítulo 6 de Gênesis, quando está narrando, assim, é um prefácio para o dilúvio, digamos assim, o capítulo começa falando que os homens escolheram mulheres que os satisfaziam aos olhos, assim. Não existe nada do tipo, eles escolheram as mulheres para casar e ter filhos que fossem as pessoas que Deus havia indicado, por exemplo. Então existe, de novo, essa tentativa de desligamento de Deus e individualismo para tomar suas próprias decisões, né? Autossuficiência e tal. Então esses sentimentos da história de Adão e Eva e Caim e Abel, eles repetem e daí eles acabam levando ao dilúvio, né? Essa culminação. E uma coisa interessante, se eu sou autossuficiente, em algum momento eu vou objetificar o outro. É isso que acontece. Então eu sou tão bom, né? E aí cria as diferenças, então assim, me agrada aos olhos. Essa caneca me agrada aos olhos, isso aqui me agrada aos olhos, essa mulher me agrada aos olhos, então é isso. Então essa objetificação também vai surgindo aí pela primeira vez. Torre de Babel agora, acabou o dilúvio, está tudo certo, o povo está de novo se multiplicando e agora vem uma tentativa humana de unir. Vem uma tentativa humana de trazer as pessoas para perto, vem uma tentativa humana de unir. E parece que Deus reprova. Deus está todo o tempo agora lidando com a desunião, agora que o povo quer unir, Deus reprova. O que a gente tem para aprender sobre isso é algo que a gente vai ver no terceiro bloco, tá bom? Daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco desse nosso primeiro encontro, vai ter música, vai ter o ponto de referência e a gente vai pensar sobre essa tentativa humana de união e um Deus que cria para unir, agora dividindo as coisas. Fica por aí, a gente volta daqui a pouco.